Olá, é uma alegria imensa ter a companhia de vocês aqui hoje. Sabe, como um médico que atua com uma visão integrativa da saúde, eu costumo dizer que o verdadeiro bem-estar, ele vai muito, mas muito além de um resultado de exame de sangue ou de tratar um sintoma isolado. Na verdade, trata-se de como a gente habita o nosso próprio corpo, como lidamos com a nossa mente e, claro, como a gente se conecta com o todo. Então, nesta nossa análise de hoje, vamos construir um espaço super seguro e acolhedor para explorar juntos uma das maiores, e eu diria mais belas, mudanças de paradigma científico dos nossos tempos. Nós vamos falar sobre a mente humana e o tecido da própria realidade. Tudo isso, claro, embasado em dados rigorosos que têm o poder de transformar não só a ciência, mas o nosso comportamento diário, a nossa prevenção e a forma como a gente cuida da nossa saúde física e emocional. Olha só que interessante, ao longo dos anos na prática médica, a gente entende perfeitamente como o coração bombeia o sangue ou como os pulmões oxigenam o corpo. Mas e a sensação térmica daquele solzinho batendo na pele de manhã? E aquela emoção indescritível de ouvir uma música que te traz paz? Na neurociência, a gente chama isso de o problema difícil da consciência. Afinal, como é que uma massa física de tecidos e neurônios, que é a nossa biologia, consegue criar todo esse universo rico e vibrante das nossas experiências internas? É exatamente essa questão que intriga a humanidade há séculos e que guia a nossa jornada de autoconhecimento aqui hoje. Isso nos leva à parte 1, o enigma da consciência, o famoso problema difícil. Bom, a verdade é que a gente não está sozinho nessas dúvidas existenciais, e buscar esse entendimento é o primeiro passo para cultivarmos uma vida com mais propósito. Recentemente, durante o 15º Simpósio da Fundação Bial, que é um evento de um rigor científico impressionante, o renomado neurocientista Christoph Koch trouxe à tona estudos que provocam uma reflexão maravilhosa. Ele basicamente desafia de um jeito gentil, mas super embasado, aquela visão puramente materialista que dominou a medicina por décadas. Sabe aquela ideia de que a consciência é só um efeito colateral, um mero subproduto do cérebro trabalhando? Pois é, ele questiona exatamente isso. Vamos para a parte 2, além do materialismo, os novos paradigmas. Na medicina integrativa, a gente aprende a olhar para a pessoa como um todo. Corpo, mente, ambiente e espírito, tudo junto. E é simplesmente emocionante ver a ciência de ponta encontrando essa visão mais holística. Pensa comigo. De um lado, a ciência tradicional traz essa visão materialista clássica, que compara o cérebro a uma máquina, onde a consciência seria só o ruído do motor. Do outro lado, ganha força a visão do coach, fundamentada no panpsiquismo. É uma ideia muito mais poética, sugerindo a consciência como uma propriedade intrínseca da realidade. Ou seja, a experiência de existir não aparece num passe de mágica só no nosso cérebro. Ela meio que permeia a complexidade de todo o universo. E aqui está o pulo do gato, um verdadeiro deslocamento metafísico. O Corre propõe que a consciência é uma lei fundamental do universo. Assim como um objeto tem massa ou carga elétrica, ele tem consciência. E calma, para tranquilizar todo mundo, a gente não está falando de um conceito de alma sob uma ótica estritamente religiosa, tá? Estamos falando de uma estrutura científica monumental que entrelaça o nosso sentir na própria trama da natureza. Saber que não somos parte fundamental do universo traz uma sensação de pertencimento que, acreditem, é absurdamente terapêutica para prevenir o estresse e a ansiedade no dia a dia. O que nos traz a parte 3, a informação integrada ou teoria IIT. Mas aí vocês podem se perguntar, como exatamente a ciência contemporânea mede ou explica essa presença universal? A resposta está na teoria da informação integrada. Essa teoria científica postula que a experiência subjetiva acontece em qualquer sistema com alto nível de informação integrada. Trocando em miúdos, não importa se é um cérebro biológico ou um outro sistema altamente complexo e conectado. Onde existe complexidade e integração profundas, existe algum nível de experiência. Essa visão muda tudo. Ela amplia o nosso respeito por todas as formas de vida, cultivando uma atitude diária de muito mais reverência e cuidado com o mundo. Avançando para a parte 4. Fenômenos no fim da vida. Os eventos inexplicáveis. Como profissionais de saúde, a gente acompanha de perto o início e o fim da jornada física. E é bem aí, nos limites da biologia, que a gente esbarra em indícios de que o materialismo puro simplesmente não dá conta de explicar a experiência humana. Eventos como experiências de quase morte e aquela lucidez terminal exigem muita sensibilidade da nossa parte. A ciência tradicional sempre sofreu para tentar explicar como pacientes, às vezes com o cérebro severamente comprometido, relatam experiências de uma clareza indescritível. Encarar isso não como uma anomalia médica, mas como um evento humano profundo, nos dá uma segurança imensa.
Mostra que a nossa essência talvez transcenda a falha do corpo, e isso traz um conforto gigantesco, especialmente em processos de luto. Finalmente, parte 5. A consciência na prática clínica e o trabalho do Instituto Aller. Mas como a gente aterrissa todas essas teorias profundas no chão de um hospital ou num consultório? Como isso vira empatia prática? A gente vê isso de forma cristalina no trabalho do Koch lá no Instituto Allen. Eles estão desenvolvendo métodos usando essa mesma teoria da informação integrada para detectar sinais de consciência em pacientes considerados não responsivos, aquelas pessoas que não conseguem se mover ou se comunicar de forma visível. Pessoal, pensem na magnitude disso. É literalmente o ato definitivo de empatia médica. Usar a ciência mais de ponta que existe para reconhecer e honrar a presença de um ser humano, validar a experiência interna dele, mesmo quando o corpo silenciou. Em resumo, toda essa abordagem desafia aquela visão fria e tradicional e, acima de tudo, valoriza imensamente a nossa experiência subjetiva. Trazendo isso para a nossa saúde preventiva do dia a dia, se a ciência está mostrando que a nossa experiência tem um valor inestimável no tecido do universo, então cuidar da saúde mental, gerenciar o estresse, validar as próprias emoções e praticar o autocuidado não é um luxo de jeito nenhum. É uma necessidade biológica e existencial. O que a gente sente importa profundamente. E com isso, a gente chega na nossa grande reflexão de hoje. Se a consciência é, de fato, uma lei fundamental do universo, como é que isso transforma as nossas atitudes logo que a gente acorda? Como isso muda a empatia na hora de ouvir um amigo ou a gentileza com que a gente trata o nosso próprio corpo quando ele pede descanso? Fica essa provocação carinhosa, que esse entendimento de que somos parte de um universo consciente e interconectado traga muita paz, segurança e uma inspiração nova para a gente cultivar hábitos mais saudáveis e muito acolhimento no nosso cotidiano. Um forte abraço a todos e sigamos sempre em busca desse conhecimento que acolhe e que cura.